A gente começa com informações decisivas sobre a investigação do caso Vitória. São informações sobre Michael, o principal suspeito do crime e o único que está preso. O jornalista Roberto Cabrini tem detalhes do que ele falou à polícia nesta madrugada. Houve confissão? Não houve? Nós estamos com o Cabrini por telefone. Cabrini, bom dia. O que é que você apurou? Bom dia, Edu. Nós temos agora informações oficiais, informações em primeira mão. A confissão aconteceu nesta madrugada, o documento está assinado, foi um longo depoimento, ele deu muitas explicações, e o que ele conta é o seguinte: bom, primeiro ponto importante é o seguinte: ele agora confessou, existe um documento assinado. Era uma confissão extraoficial, isso já circulava há alguns dias, mas faltava uma confirmação, faltava uma confissão assinada enquanto documento. Isso agora existe. O que o Michael conta? Ele conta que há 1 ano e meio teve um relacionamento com a Vitória Regina, e nesse relacionamento, ele, segundo ele diz, ele começou a ser chantageado pela Vitória. E ele conta que nesse dia 26 de fevereiro, ele foi até o último ponto de ônibus, estava disposto a encontrá-la. Ele admite que perseguia outras jovens com as mesmas características, mas nesse dia 26 de fevereiro ele foi atrás justamente da Vitória, no último ponto de ônibus. Não a encontrou. Ele só a encontrou quando ela estava caminhando em direção à casa dela. Eles moram muito próximos, a casa da Vitória fica uma distância muito próxima de onde fica a casa do Michael. Quando ele a encontrou, ela subiu voluntariamente, segundo ele afirma, que ela subiu voluntariamente no carro dele e que eles começaram a discutir. Depois a discussão seria da mesma origem, de que ela estaria ameaçando, que estaria chantageando. É o que o Michael sustenta. E aí, então, ele decidiu assassiná-la com 2 facadas. Foram 2 facadas deferidas de que ela teria morrido na hora, ainda dentro do carro. Logo depois, o que é que ele faz? Ele vai para a casa dele, essa casa que foi apontada como cativeiro. O corpo dela fica dentro do porta-malas, ele se lava e ele trata, então, de tentar ocultar o corpo. Aí é que entra uma discrepância no depoimento dele, porque ele diz que ele enterrou o corpo não foi encontrado nessas condições. Essa discrepância no depoimento dele leva a investigação a crer que ele pode estar, sim, protegendo alguém. Ele pode estar protegendo alguém que não tenha ajudado. Pode ser talvez esposa, talvez um amigo, não está claro ainda, mas não está descartada a possibilidade de Michael Salles ter protegido, estar protegendo alguém. O importante nesse momento é que ele assinou esse documento e contou essa história. Agora, Cabrini, você tem então essa informação que vem de dentro da própria delegacia, que ele assinou uma confissão. Ele fez algum pedido para assinar essa confissão antes? Ele realmente pediu para que a mãe dele fosse até a delegacia, para que ele conversasse com a mãe, com a família, antes da conversa com o delegado? Sim, essas são condições. Ele quer ver a mãe, ele quer ter um contato com a mãe. Com certeza isso entrou dentro do tabuleiro das conversas. Cabrini, outro detalhe importante que você nos conta em primeira mão, aqui ao vivo no Fala Brasil, sobre a confissão de Michael nessa madrugada, confissão que conflita com a fala dos advogados, que depois, mais tarde, disseram que ele não confessou e que ele não matou Vitória. Mas você fala de um documento assinado. E é importante registrar, hein? Nenhuma pessoa que é suspeita é obrigada a estar acompanhada por um advogado quando é ouvido dentro de uma delegacia. Não é obrigatório. Isso pode ser questionado na frente depois no tribunal, mas você pode dar um depoimento sem a presença do seu advogado, isso é válido para o inquérito. Ô Cabrini, o Michael fala se ele mata a Vitória dentro do carro e depois ele retira o corpo dela e coloca no porta-malas, é isso mesmo? Exatamente isso. Que ela subiu voluntariamente no carro, e que eles discutiram mais uma vez, que havia ameaças e que ele decidiu 2 golpes, 2 facadas, e que o golpe fatal seria o golpe, a facada no pescoço. Agora, é bom a gente lembrar também, quando os advogados disseram isso, ele ainda não havia confessado. Os advogados saíram ontem lá na delegacia, afirmando que ele não havia confessado, e de fato isso não tinha acontecido. Essa confissão só aconteceu hoje, no começo da madrugada. A conversa começou por volta das 11h30 da noite e terminou só de madrugada.
Ele insiste e afirma que agiu sozinho durante todo o tempo, Cabrini? Ele afirma, ele sustenta que agiu sozinho, mas não está descartada a possibilidade de ter recebido ajuda de outras pessoas pela inconsistência. A inconsistência principal é essa, quando ele diz que o corpo foi enterrado e o corpo não foi encontrado nessas condições. O corpo não estava enterrado. Ele diz que despiu o corpo porque ele até usa uma frase que chamou muita atenção dos investigadores, para que a putrefação fosse acelerada. É a frase que ele usou. E por isso ele tirou as roupas do corpo. Mas ele fala que ele enterrou e o corpo não foi encontrado nessas condições e ainda não se descarta a possibilidade de ele ter recebido algum tipo de ajuda. Mas ele sustenta que agiu sozinho. Lembrando, Cabrini, que você trouxe fartamente nas suas reportagens, né, todo o material encontrado no telefone de Michael, inclusive faca, imagem de arma e, inclusive, pesquisas, segundo a polícia, feitas a partir do telefone dele. Segundo os advogados de Michael, não foi ele quem fez a pesquisa, mas estão gravadas no telefone dele sobre como limpar um local de crime, como cortar o pescoço de uma pessoa. Você nos disse, Cabrini, que Michael teria já feito essa confissão extraoficialmente e que essa madrugada isso apenas se confirma no papel, com assinatura, ou seja, a polícia já tinha evidências claras sobre a autoria do crime. Foi um vai e vem bastante grande, porque para os advogados ele afirmava que não tinha falado nada, mas essa informação dele ter confessado extraoficialmente já circula há uns 4, 5 dias, que carcereiros seriam ouvidos. Ontem, novamente, circulou essa informação, mas o fato é que, oficialmente, isso ainda não existia. Agora não, agora mudou de figura porque existe um documento assinado por ele e com detalhes, com uma certa riqueza de detalhes, inclusive. Agora, mesmo que ele tenha limpado a casa, seguindo orientações que ele procurou na internet, usado todos os produtos químicos disponíveis, mesmo que ele tenha feito tudo isso, alguns resquícios ficaram. A polícia encontrou alguns vestígios de sangue, o fio de cabelo, sangue inclusive no local onde ele disse que limpou. No final, parece que confessar era mesmo a única saída para o Michael, não, Cabrini? Olha, ele poderia continuar ficando em silêncio. Ele teria essa opção, de certa forma até recebeu essa orientação dos advogados, mas durante a madrugada ele acabou mudando de ideia. Aí é que entra a habilidade dos investigadores, aí é que entra o tipo de conversa que eles tiveram, inclusive envolvendo a possibilidade de ele ter um contato com a mãe. Mas o fato é que ele poderia ter permanecido em silêncio, ele poderia ter ficado negando. Existem, dentro da história dos crimes do país, vários casos de condenados que jamais confessaram, embora a riqueza de provas sempre tenha determinado que eles, de fato, cometeram um crime. No caso do Michael, não. Agora ele confessou. E o que a grande pergunta que ele fez nesse instante é se ele está protegendo alguém ou não em relação a esse crime brutal que foi cometido. Você ouve ao vivo aqui no Fala Brasil a apuração do jornalista Roberto Cabrini sobre um crime que todo o país acompanha de perto, um mistério sobre quem matou Vitória, 20 dias de investigação. Cabrini, há vários laudos periciais para sair que podem esclarecer de vez esse crime e mostrando, inclusive, se Michael pode ou não estar escondendo alguém ou alguma coisa. Se há mais alguém, o DNA, o material genético de mais alguém dentro da cena do crime. Haja vista que a polícia falou que Vitória teria sido abusada sexualmente, que haveria, inclusive, a participação de mais de uma pessoa nessa cena do crime. Michael diz que não, que cometeu o crime sozinho. A minha pergunta para você é a seguinte: nesse quebra-cabeças que vai sendo montado nos últimos dias, o que te chamou mais a atenção na postura de Michael? E nesse depoimento longo que você disse que ele deu durante a madrugada, assinado por Michael, confessando o crime, ele fala algo sobre o corpo de Dona Edna, aquela mulher encontrada próximo do local do crime de Vitória? Isso não foi mencionado nesse momento. Ele se concentrou principalmente no assassinato da Vitória, usando sempre como argumento o fato de que, segundo ele, estaria sendo chantageado, é um homem casado, estaria sendo, segundo o depoimento dele, chantageado, e essa discussão teria voltado dentro do carro. Mas o fato é que ele a perseguiu, ele sabia exatamente onde ela iria descer do ônibus. Ele sabia exatamente onde ela ia descer do ônibus, não conseguiu encontrá-la e mesmo assim continuou a perseguição e só foi avistá-la quando ela estava caminhando de volta para casa, segundo palavras dele. E ele conta que ela entrou voluntariamente no carro.
Esses são os detalhes que ele apresenta, mas ainda existem vários detalhes que devem aparecer. A confirmação do sangue, ainda não existe uma confirmação oficial do sangue, embora seja nesse momento, segundo o próprio relato dele, muito provável, tanto o sangue encontrado no carro quanto aquele encontrado na casa dele, no banheiro. Até porque ele conta que ele deixou o carro no porta-malas, portanto, a casa não foi usada como cativeiro, segundo ele afirmou, a casa não teria sido usada como cativeiro, mas que ele entrou na casa para se lavar, e esse sangue tem encontrado no banheiro, tem muita possibilidade, muita chance, de fato, de ser da Vitória Regina, Edu. Obrigada por enquanto, Roberto Cabrini, com as informações sobre a confissão do suspeito preso, Michael, do assassinato da jovem Vitória Regina.